Você tem umas histórias com o Romário, né? Tem bastante. Tem uma que você trouxe uma muamba para ele lá de fora, uma roda? Como é que é essa história? Essa daí... Pior que o amigo meu comentou esses dias, eu nem lembrava. O Romário foi... Em 97 mesmo, o Romário voltou pro Valência, não foi? Em 97? Uhum. Aí... Ficou numa ida e voltava. Aí ele foi pro Valência, aí nós fomos fazer um torneio lá, que era até contra o próprio Valência mesmo, era Palmeiras, Valência e Flamengo, e depois um jogo amistoso contra o Sevilha, era uma coisa assim. Aí eu tava no hotel lá em Madrid, aí tocou o telefone, era o Romário, ligando no quarto. Aí falou assim, um amigo meu vai deixar um negócio aí, leva no Brasil pra mim e tal. Eu falei, pode deixar, deixa lá embaixo. Aí eu pego lá a hora que for sair. Só que nós estávamos em Madrid, nós íamos ainda pegar um trem pra Sevilha, para jogar em Sevilha, para depois pegar o trem de volta para Madrid, para dormir uma noite em Madrid, para dormir uma noite e depois o voo era à noite, né? A volta... Tu não sabia o que era? Não, ele só falou, meu amigo meu vai deixar aí, você leva para mim. Eu falei, beleza. Cheguei lá, era uma caixa de 1 metro por 1 metro, assim, ó, de madeira. Container, quase. Eu não sabia nem o que era e era uma roda do Porsche que ele tinha. Aí eu peguei aquilo lá e... Pesada, né? Não, pesada e ruim de carregar, né? É um trambolho. E bota no trem, leva pra lá e volta de trem pra cá com aquele negócio. Aí o pior de tudo é... Situação, hein? Depois, quando eu cheguei aqui, você chega de viagem internacional, né? Você fala, pô, vou passar no free shop, vou dar uma olhada, né? Tem toda... E normalmente a gente juntava 4 jogadores e todo mundo pegava o mesmo táxi, até para ir junto, dividir o custo e tal. E eu cheguei, como era uma caixa diferente, tinha que passar por um outro lado lá. Demorou 2 horas para liberar aquela caixa. A alfândega parou, não? Parou. Aí quando eu tava passando lá, acendeu aquela luz vermelha, eu já cansado, doido da vida, que eu já tava sozinho, todo mundo já tinha ido embora. Eu nem passei no free shop, porque eu já tava exausto. E o cara falou, que é isso aí, Maurinho? Eu falei, nem me pergunte, essa caixa é do Romário. Aí eu contei. Ele pediu para trazer um negócio da Espanha para cá. Eu já levei isso daí no trem, no avião. E tô aqui, tava 2 horas esperando por causa disso daí. Tá aí, faz o que você quiser. Eu não sabia o que era. Já sabia que era uma roda, mas pro cara, eu falei, não sei nem o que é isso. Se você quiser abrir aí e ver, fica à vontade. Aí o cara falou, não, você foi muito... Honesto, pode passar com isso daí. Aí eu falei, pô, graças a Deus. Aí, porque eu já achei que eu ia falar, já vou ficar mais 1 hora esperando aqui. Aí, e não terminou. Quando eu cheguei lá para pegar um táxi. Qual táxi que cabe uma caixa de... Nenhum táxi. Aí tive que arrumar um táxi especial maior, ainda pagar mais caro. Mas foi uma odisseia para trazer aquela caixa para cá. Mas o baixinho... Então, aí você chega... Me adiantou tanta coisa que... Conta isso pro Romário. E ele? Você contou essa história toda para ele? Pô, na época, ele tava na Espanha, né? Pois tipo, quando eu cheguei Cara, eu não lembro nem como é que eu entreguei. Eu entreguei... Um mecânico, alguma coisa, não? Eu acho que algum amigo dele... Não, eu tive que levar em algum lugar e encontrei com algum amigo e passei assim, mas eu não vi ele, eu fui ver ele, né? Porque antigamente não tinha, né? O WhatsApp pra gente ficar trocando ideia, né? Então ele nem soube da história, do perrengue. Do perrengue todo, deve ter escutado alguma vez essa história. Graça e pronto. Mas assim, foi tudo isso aí e foi um trabalho danado ali. E era pesada a caixa. Foi a única que ele te arrumou, não? De dar essa trabalheira foi a única vez. Acho que sim. Em 98, subimos um ano aqui. Você estava naquele jogo Flamengo e Portuguesa? Que o Flamengo devolveu os ingressos? Estava, né? Tava. Que o Kleber Leite que cobrou, acho que R$1. Era uma coisa... Não, ele cobrou o ingresso e se o Flamengo perdesse, ele devolvia. Devolvia o ingresso. Foi 98 isso? 98, O Flamengo estava mal, né? Maior pressão. 98 o Carioca também teve algum problema no Carioca. Eu lembro que nós não terminamos o Carioca, não foi 98. Tinha acontecido alguma coisa assim, não sei se foi 97 ou 98. Foi dos WOs, né? Que teve umas coisas assim. E aí o Kleber Leite o presidente da época falou que se for para vaiar, vai ter que pagar ingresso e tal. Mas nós estávamos mal nessa época.
98, eu falo que foi a pior fase minha também, né, de pressão, e do clube, de um modo geral. 98 foi quando teve até... nós iniciamos, era Paulo Autuori, o treinador, né? O Paulo Autuori terminou em 97 e iniciou em 98. Aí naquele início de 98, nós fomos jogar uma Copa do Brasil contra o Vitória lá, acho que perdemos de 5. Aí voltamos, perdemos pro Bangu na estreia do Carioca, 2-1. E que os caras invadiram o campo, deu aquela pancadaria lá. Aí o Paulo Autuori saiu, entrou o Joel. E alguns jogadores foram emprestados nessa época. O Lúcio, que estava na pressão, o Atiço. O próprio Atiço foi pro Santos. O Lúcio, o Atiço foi pro Santos. Tem até chegou até mim uma época, eu tô lembrando aqui, que quando o Atiço e o Lúcio foi pro Santos, vieram do Santos o Caio Ribeiro, o Marcos Assunção e o falecido Ari Nelson. Que, teoricamente, era para ser uma troca. Isso falaram comigo depois. 3 por 3. Só que eu não fui, porque naquele momento eu era titular, fazia parte do time, e o Romário falava... sempre falava que eu era o único que corria, que marcava no meio, que dava, né, aquele gás, que era o mais o único, não. O único fica pra... Era o que mais dava o gás, assim. E eu acabei não indo, e foi mais ou menos quando canalizou, porque a torcida pediu a saída o Fábio Baiano também tinha sido emprestado pro Bahia, se não me engano. A torcida pediu a saída de alguns jogadores, aí saiu 3 e não saiu eu. Enfim, aí também canalizou mais a pressão pra cima de mim. O Vasco vinha de campeão brasileiro e tirando a gente no coisa. E naquele 98 o Vasco se tornou campeão da Libertadores. Por que eu tô falando isso? Porque muita pressão que nós levamos, quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo chegou na final do Rio São Paulo, na final da Copa do Brasil, na semifinal do Brasileiro. Rio São Paulo, Copa do Brasil e semifinal do Brasileiro. 2 finais, uma semi, só ficou de fora do estadual. Não dá pra falar que o time tá mal. Não. Só que, de contrapartida, o Vasco tava sendo um dos melhores times do Brasil, tava ganhando da gente nos confrontos e foi campeão em 98 da Libertadores, né? Aí, quer dizer, aquela coisa de o Flamengo ser o único campeão da Libertadores na época, ali foi, agora não é mais o único. Cara, pra mim, a pressão que nós recebíamos tinha muito mais a ver, porque um grande rival... E por que eu falo isso? Logo, depois que eu saí em 2003, eu saí em 2002, 2003, 2004, o Flamengo teve uma fase muito ruim. 2003 ganhou uma Copa do Brasil só, e mesmo assim, foi numa super... Sabe-se como, né? E mesmo que aquela fase teve uma sequência de brigar para não cair... Verdade. E nunca ninguém invadiu a Gávea... para quebrar, nunca quebraram o carro. Por quê? Porque o Vasco, os principais rivais também estavam mal. Então, assim, eu tenho muita... Eu falo de 98, que uma parte importante que a pressão atingiu aquele patamar lá, pô, teve uma vez que invadiram, 2001, invadiram lá, até o Leonardo, os caras tentaram chutar, imagina. Quando que uma torcida ia querer bater no Leonardo? Não tem como.